2020, de certeza, será um ano de inflexão na rádio. Muita coisa mudou e o que se percebeu na mídia rádio é que ela está viva e mais do que nunca. De fato, as pessoas ouvem rádio, independentemente se é por ar, por internet ou em podcast. O que importa é ouvir conteúdos e conteúdos que têm relevância. Né? E eu só fecho este momento que eu falei de tecnologia, a rádio explora muito mal tecnologia. Eu vou te dar um exemplo, tá? Muito bobo. O Instagram está virando uma ferramenta muito boa para fazer live, stories, as pessoas estão compartilhando a sua vida e não mais fotos comendo, fazendo assim, né? Aquela coisa de Instagram. Vamos criar para dentro da Instagram, por exemplo, um formato onde eu tenho uma aba dentro do Instagram e quando eu passo por uma foto de algum acontecimento, alguma coisa que está acontecendo, ele conecta direto com a rádio, para a pessoa ouvir aquele conteúdo. Eu desço para outra foto, eu conecto com outra rádio. Isso ninguém fez. Se passar para a gente lá na agência, a gente inventa como fazer. Então, precisa de tecnologia. Eu acho que do jeito que está a interlocução, podcast, conteúdo da rádio indo para digital, eu acho que isso não se sustenta por muito tempo. Mas e aí, o formato muda ou muda a tecnologia que faz que o formato também mude? Como que você vê isso? Eu acho que muda a tecnologia dita o formato. A gente veio de um tempo, especialmente quando a gente tinha rádio AM e FM. Imagina, na rádio AM mudou a tecnologia e a gente teve que brevemente, de alguma forma, mudar um pouco os formatos, porque a gente estava entrando em contato com outras pessoas. Público mais jovem, a rádio AM é coisa de velho, né? Então passou a entrar para lá. O programa que eu apresentava na Rádio Gaúcha, ele tinha música. O que era uma coisa muito absurda para uma rádio de notícias. Foi o primeiro que teve música, porque tinha que dar essa adaptada. Eu acho que a gente vai precisar adaptar formatos cada vez mais, especialmente quando a gente está falando de publicidade e monetização. Essa tecnologia, ela precisa nos dar espaço para que a monetização seja melhor. E, inclusive, eu acho que olhar para a audiência é legal, porque a audiência me dá ideias, me dá insumos de como produzir conteúdo embaladinho para eles, mas a tecnologia vai me fazer me adequar para ver de nichos onde eu quero ficar. Eu vejo na agência. As marcas não querem apenas estar ali patrocinando um programa, nem que às vezes o oferecer de brinde que super já funcionou, tô vendo agora nas agências que eles nem querem mais, tu oferece, isso aqui custa uma coxinha e uma Fanta, não quer. Né? Então, a gente está vendo esse momento, e eu digo aqui como o outro lado da moeda, né? Como a publicitária que está procurando dentro do rádio, e eu tento cavar a rádio o tempo inteiro, eu tento vender a rádio o tempo inteiro, porque eu gosto. Está cavando formatos que agradem Nestlé, que agradem, pensem em todas as marcas grandes, agora só consigo lembrar de Nestlé, porque eu estou com fome, mas tem milhares de clientes que podem querer comprar alguma coisa na rádio. Certo. Pensando nisso, em públicos, em forma de distribuição, Tiago Fernandes, obrigado por aceitar o convite. Tenho seguido muito nos últimos tempos as análises que vocês fazem de mercado, e o que me interessante para mim é o seguinte: no último estudo da NextDR, no último trimestre, primeiro da pandemia, grande, 53% de aumento de consumo. Agora, quando você vai e olha o consumo, ele é feito no desktop, no celular, no smartphone, no tablet, na rádio, sim? E aí, a questão o que McLuhan dizia que o meio era a mensagem, certo? E a distribuição para mim, o meio. O meio é a rádio ou o meio é o áudio com linguagens diferentes para cada um desses dispositivos? É igual ouvir um podcast ou a rádio no desktop que ouvir no tablet ou no rádio do carro? Como é que vocês veem isso desde essa análise? Porque aumenta, sim, ou seja, há mais lugares onde você recebe, sim? Eu falavam que a televisão era TV everywhere. Eu acho que a rádio também é everywhere, porque está em todos os lugares, né? Nos Estados Unidos você aluga um carro e a rádio é digital e vai passando em frente de uma loja de artigos de limpeza e aparece a publicidade dela porque está linkada. Então, a rádio também é everywhere, o áudio
que vem na rádio e a linguagem é everywhere. Como que vocês veem isso na NextDial? Primeiramente, obrigado pelo convite, pelo espaço. Eu acredito que o áudio é o meio. A rádio é uma empresa, é um tipo de negócio como qualquer outro tipo de negócio. O áudio é o meio. E essas diversas plataformas são os canais por onde as pessoas consomem esse meio, só que tem formas de consumo totalmente distintos. E essas formas de consumo distintos, elas mudam com o passar do tempo. Porque, por exemplo, hoje a maior parte do consumo ainda é no desktop. Só que o mobile está quase passando. Falta assim, pouquinho para o mobile passar. Só que, em contrapartida, o smart speaker vem crescendo numa proporção muito grande. Ou seja, que significa que, ao longo do tempo, ele pode acabar passando o próprio smartphone e ele se tornar o rei do maior consumo de mídia. Mas por que disso tudo? Porque o mercado de consumo também mudou. Hoje em dia, a gente não tem mais venda de rádio como se o aparelho rádio, como era antigamente. Hoje, efetivamente, o aparelho rádio que tem o chip FM é o celular. Então, aquele hábito antigo de escutar rádio no estádio, agora é possível fazer a mesma coisa, só que com o celular. Porém, com o digital, como aqui a gente está falando de um canal digital onde dá para criar interatividade, dá para receber um feedback do ouvinte, de quem está ali escutando, o formato muda de acordo com a plataforma. A própria PAN, o Pânico, é um exemplo de formato que ainda está em transformação. Porque quando você assiste a PAN no YouTube, eles passam coisas e comentam coisas que eles estão vendo no estúdio e as pessoas estão vendo no YouTube, mas o ouvinte do dial ou de agregadores de rádio não estão vendo. E aí eles comentam, como estamos mostrando isso aqui. Então, o formato, como o Fuen falou, ele vai mudando de acordo com a mudança de tecnologia. E a mudança de tecnologia e o consumo do áudio muda de acordo com a geração. E uma coisa que eu pontuo bastante é, por que agora o áudio começou a ser o rei do jogo? É porque nos últimos 10 anos, essa geração que agora está na casa dos seus 20, 25, passou ouvindo sobre internet, Instagram, internet, Orkut, Facebook, site, e-commerce. Então, é o normal consumir coisas na internet. É o padrão. É estranho não consumir na internet. E aí agora, com a facilidade da infraestrutura de conexão de internet que a gente tem no Brasil, por pior que seja, mas ela permite com que esse boom de consumo aconteça agora. E a tendência é aumentar muito forte, porque as gerações agora, as crianças de hoje em dia, já nascem com celular, com tablet, já acham que todas as TVs deveriam ser touchscreen, que tudo se mexe com o movimento. E isso, consequentemente, também vai mudar. Vou te dar um exemplo bem curioso, engraçado. Na minha Smart TV, que é um modelo novo, ela tem a Alexa embutida. O meu filho não aperta botão. O que ele faz? Ele aperta o botãozinho de voz e dá comando de voz para a televisão. E ele só tem 3 anos de idade. Então, o que vai acontecer? Como é que o rádio vai passar a aproveitar essa interatividade com o ouvinte em outros meios que permitam essa interatividade? Essa é a grande pergunta-chave. Mas aí, Tiago, aí te pergunto como catedrático, não porque não sou, mas como professor e como chato, a questão é que, em definitiva, se o meio é a mensagem, ainda hoje a gente participa, mesmo que seja no podcast ou no formato digital, e coloco isso, volto a Juliana lá atrás depois também, é sempre de uma só via, ou seja, por mais que você ouça em uma plataforma móvel, mesmo que você possa fazer uma intervenção descrita, o que for, o que eu sinto, por enquanto, é que, por enquanto, nos modelos e nos conteúdos, há alguém que produz o conteúdo e alguém que ouve, certo? Seja fragmentado ou massivo. O professor Álvaro falou,
muito bem sobre a Globo? Sim. Na agenda setting da Globo, é muito mais fácil você fazer que o assunto vire uma coisa que as pessoas ouçam, porque vai haver toda uma estrutura por trás que vai permitir que você entenda e dentro da cadeia de produção você aceda ao conteúdo. Agora, a questão sempre, até agora, pelo menos até agora, o que mudou para mim é a forma de distribuição. Agora, você sempre é um sujeito passivo que ouve a rádio linear, mesmo que seja AM, ela ainda tem essa coisa de você fazer a música a pedido, ou seja, você pode ligar e pedir sua música. Mesmo que a playlist não seja tão honesta assim, você saiba diretamente. Mas a questão existe essa interatividade, mas o consumo, alguém consome e alguém produz. Sempre são menos os que produzem que os que consumem. E aí, como que você vê isso? Porque eu também tenho uma filha, mas a questão nossos filhos também ouvem o que nós fazemos em casa, né? Eu concordo que esse formato onde a rádio produz e as pessoas consomem de forma passiva ainda vai se perpetuar por um tempo, por conta que o desafio não é a questão da mudança tecnológica, é a cultura, é um desafio cultural da mudança da forma de interagir, de pensar sobre o conteúdo. Um exemplo bem claro disso é a própria rede social, é o próprio Instagram, é o próprio Facebook. O radiodifusor, o diretor artístico, o produtor de conteúdo, ainda não sabe como lidar com essas plataformas. Rapaz, resolver alguém fazer alguma coisa justamente agora. Juliana, a pergunta do milhão, né? O consumo continua sendo praticamente passivo, né? Você é um pouquinho mais chato ainda. O Schenken disse que na convergência digital é que as pessoas vão à procura do conteúdo e elas são migratórias, mas o conteúdo continua sendo parte do mainstream. Há alguém que produz e alguém que ouve, certo? Aí, como é que você pensa nisso? Será que em algum momento essa coisa vai ficar menos direcionada? Eu acho que eu continuo achando que vai ser dessa forma. Alguém produz e alguém ouve. Eu não consigo imaginar assim na minha cabeça ainda. Eu não consigo ver outras formas assim de você conversar via áudio com uma pessoa. Eu não consigo assim. Talvez o Thiago tenha uma outra visão, mas assim hoje eu vejo só dessa forma, né? O que eu acho que muda são o discurso. É o discurso que vai mudar. É a forma de entregar, né? Uma coisa que eu acho interessante, o jornal O Meio faz um conteúdo chamado Ponto de Partida, que o Pedro Doria faz exclusivamente para o Instagram, e é um produto radiofônico. É um produto de rádio aquilo, ele faz um comentário, né? Ele fica posicionado na frente da câmera, grava um comentário sonorizado, né? Com uma vinheta, enfim, toda uma preparação. E ele está produzindo aquele conteúdo, ele está passando a opinião e a gente fica ouvindo. Aí não está ouvindo via rádio, não está ouvindo no site, mas está ouvindo numa rede social. Eu entendo ainda que, nesse momento, talvez assim até dentro do meu trabalho, eu encaro muito dessa forma ainda. Sempre vai ter alguém que vai produzir e alguém que vai estar ouvindo. Eu não consigo imaginar outras formas ainda de ter uma outra... Assim, tem a interação no ao vivo, mas eu não consigo ver outra forma de ter comunicação, assim. Eu não sei, ainda para mim isso um pouco, está distante ainda. E aí, emendo a pergunta, e aí, quando você fala de ouve no rádio, ouve na rede social, ouve no laptop, aí, para todos ser o mesmo discurso ou vamos mudando dependendo da estrutura? Aí não, aí eu acho que tem a mudança de discurso, né? Não dá para você, o que eu falei no começo, né? A gente tem que adaptar o discurso. Para mim, o futuro é o áudio, eu sou uma defensora do áudio, e eu acho que ele vai estar, é o que o Thiago estava falando, em qualquer plataforma, mas eu acho que também não dá para você fazer uma entrega única, né, para várias plataformas. A gente vai ter que adaptar os conteúdos para a internet, para o rádio, né? O rádio ele precisa de uma quebra, ele precisa de uma estrutura narrativa, o rádio ao vivo, linear, ele tem uma estrutura diferente, né? A internet consome um produto mais curto, as redes sociais, por exemplo, é um produto... Você não consegue passar a mesma mensagem que você passa num programa de 1 hora de rádio,
Você não consegue fazer isso no Facebook. Para você ser atrativo, vai ter que ser talvez o mesmo assunto, só que de forma mais rápida, né? Um texto mais curto. Então, acho que vai ter que ser... A gente vai ter que aprender a fazer texto, não só discurso, em vários formatos, de acordo com o fim, né? Se vai ser internet, se vai ser dial, se vai ser aplicativo, enfim... Os pushes, né? A CBN tinha um conceito que ela fazia um panorama CBN, em que ela mandava para os seus ouvintes, é o mesmo formato do repórter CBN, mas era um conteúdo, um giro de notícias dinâmico que ia ao ar no fim do dia, tudo que você precisa saber, sabe? Em 1 minuto, a notícia é muito rápida, de forma informativa. Você quer um aprofundamento? Você vai para o podcast, no aplicativo, nos agregadores, ou se você quiser ouvir uma coisa mais ampla, aí você vê na cobertura, né? Como que nem a Gabi falou do 11 de setembro, né? Eu fico pensando como seria hoje o 11 de setembro, a cobertura do 11 de setembro em áudio, né? O rádio, 24 horas ao vivo, todo mundo entrando, checando informação, e correspondente entrando lá de Nova York, passando informação, especialista sendo entrevistado. Como que seria isso hoje em dia, né? A gente já está no dial fazendo isso, no ao vivo, no linear, toda essa cobertura intensa, e aí a gente estaria fazendo já especiais para o podcast, para o day after, né? Como tudo começou, ouvir algumas especialistas árabes contando toda uma história, enfim, da questão do conflito, né? Você cria outras narrativas, né? Diante daquela situação. Enquanto você está usando o rádio para fazer a informação em tempo real do que está acontecendo lá em Nova York, você está no podcast aprofundando a discussão sobre esse conflito, né? Por que esses homens sequestraram esses aviões e bateram nas Torres Gêmeas, né? E aí você tem um outro formato, ou seja, você está cobrindo um único fato de várias formas. Aí você está mandando via push 1 minuto de informação, das últimas informações. Então, eu acho que o áudio é o futuro, porque eu consigo consumir tudo isso de várias formas, né? Então, agora, eu não consigo mais ouvir o rádio porque eu desci do meu carro e eu estou subindo no elevador. Aí eu recebo o push, que está me atualizando aqui o que está acontecendo. Aí, no final do dia, eu estou em casa, aí eu vou ouvir o podcast. Então, acho que, assim, são vários formatos, mas na narrativa, né? Eu acho que o que muda é a narrativa. Sempre vai ter outro lado ali ouvindo passivamente, né? Juliana, estava pensando, 11 de setembro eu trabalhava numa rádio em Portugal, mas estava pensando no que você dizia e seria como que o podcast seria a suite da matéria, a suite da informação, digamos, em termos jornalísticos? Eu acho que sim. Eu acho que sim, seria mais ou menos dessa forma. Como a Globo faz hoje, né? A Globo, por exemplo, no Fantástico, eles colocam uma reportagem, uma grande reportagem, e ele fala, você quer saber mais, quer saber os bastidores dessa reportagem? Acesse o nosso podcast, né? Então, assim, você vê que tudo está passando pelo áudio, né? E em formatos diferentes de entrega, de narrativas, né? Álvaro, e aí? Quando se dá aula de jornalismo e se fala de negócio, como é que é? Porque eu estava pensando no que a Gabi falou primeiro, que ela estava de um lado, depois estava de outro, e aí aparece no meio, né? O negócio rádio, o negócio áudio, pode ser um negócio de jornalismo também? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que tem um fator interessante quando a gente pensa em interação. O rádio já era interativo desde os anos 40. Né? As pessoas já ligavam para a emissora, já iam no teatro ver o rádio-teatro, enfim. Você já tinha uma relação de maior proximidade. Quando falaram em interação, as pessoas diziam assim, a TV interativa vai ser genial, né? Só que a TV não tem perfil de interação, a gente não tem a ideia de olhar a TV com essa interação, né? A TV interativa acaba sendo a internet, de você poder acessar conteúdos, mapear, ouvir e fazer outras coisas. O que me chama a atenção nesse processo é que, de certa forma, é como se nós tivéssemos pego todo o conteúdo, todos os formatos, colocado numa grande coqueteleira e chacoalhado, porque não é mais muito visível
o que é o jornalismo, o que é a publicidade, o que é o rádio e TV, o que é o cinema, porque essas mídias estão muito umbilicadas, né? Elas estão trabalhando muito juntas. E essa possibilidade do transmídia e do cross-mídia, de eu começar a narrativa numa plataforma e ir narrando em vários formatos diferentes, de forma complementar ou única, é algo que nós nunca vivemos, né? Então, acho que ainda vai demorar um pouco para a gente avançar nisso. Mas eu me lembro de uma situação muito curiosa, que eu acho que também tem a ver com esse momento de transição. Há muitos anos, quando eu fiz o mestrado, eu fui fazer uma pesquisa sobre o início da rádio na internet no Brasil, e o primeiro programa de rádio a ser transmitido na internet foi do pessoal do Mangue Beat, lá do Chico Sainz, que produziu um programa chamado Manguetronic, que era produzido, eles mandavam o áudio para São Paulo por fita para ser editado e colocado na UOL. Isso em 92, então é algo fantástico. Mas qual era o grande diferencial? A ideia era um programa de rádio, mas você podia ouvir só as locuções, você podia ouvir só as músicas, você podia ouvir os blocos fora de ordem, então você podia ouvir o último bloco, depois o primeiro, depois o segundo, enfim. E o mais legal, entrevistando um dos coordenadores desse projeto, ele me disse assim, olha, o mais doido era o seguinte, as pessoas mandavam um e-mail para a gente dizendo assim, olha, é muito legal esse negócio de interação, ó, que coisa doida, ó, fantástico. Mas me diz uma coisa, aonde que a gente aperta só para ouvir esse negócio? Né? Porque tinha tanta interação, né? Porque aí os caras, né, você ouve de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo e tal. E o cara fala, meu, é ótimo, só me diz uma coisa, onde que eu dou play? Né? Então, é um pouco desse processo de geração, né, que o Thiago falou, mas eu acho que a gente está numa transição, a gente está aprendendo, da mesma forma que o negócio também é um processo em transição. Né? Nós temos várias formas de entrega e aí nós temos vários negócios umbilicados no mesmo sistema. Então, não dá para pensar em entrega de áudio só por streaming, ou só em podcast on demand, ou só por ondas, mas também em diversas plataformas, em diversos formatos, e para cada um desses formatos, para cada uma dessas narrativas que a Juliana levantou, nós temos um formato de negócio, que pode ser desde a assinatura até um formato freemium, premium, né? Então, tem várias formas da gente trabalhar dentro disso. De forma geral, também passa por um processo em que o jornalista não é só mais jornalista. Né? Continuamos daqui a pouco discutindo os desafios e como é possível reinventar a rádio no Brasil e no mundo.